Programa Sala de Visitas entra no ar abordando um assunto de extrema importância para a sociedade, que são os acidentes de trabalho. Está aqui comigo o Robson Cupertino, que é profissional coach e especialista comportamental. Robson, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vai ser um prazer bater um papo com você e falar de um tema tão importante, né? Sem dúvida. Bom, o Robson, ele fez programação neurolinguística, ele é pós-graduado em psicodrama pela PUC, em comportamento organizacional pela Fundação Getúlio Vargas, tem 10 anos de experiência como consultor e instrutor nas áreas de gestão, liderança, treinamentos e implantação de programas de segurança. É, de fato, um especialista. Robson, antes de mais nada, eu queria que você fizesse um apanhado geral sobre quais os acidentes de trabalho são mais comuns. O que acontece diariamente, mensalmente nas empresas? Ok. Bem, olha, Elza, na verdade, assim, os acidentes são os mais variados possíveis, né? Porque a gente tem vários segmentos, a indústria, né, o comércio, os serviços, então são muitos. Antes, a gente tinha muitos acidentes na área de construção civil, né, porque era uma das áreas mais problemáticas em termos de treinamento, de normatização, de regras. Ainda temos muitos acidentes nessa área, mas hoje nós temos na área de logística. Hoje a área de logística é uma das áreas que está tendo mais acidentes e muitas ocorrências de acidentes. Agora, nós temos dentro da indústria também muitos tipos de acidentes típicos, como por exemplo acidentes nas mãos, né, que ainda é um grande problema, embora isso tenha melhorado, tenha evoluído bastante com proteções, etc., de maquinários, mas ainda também na indústria nós temos muitos acidentes, né, nessa parte assim de serviços manuais. Perfeito. Quais que foram os principais avanços que essa área de prevenção, né, de acidentes teve no Brasil nas últimas décadas, Robson? Olha, eu te diria que nós evoluímos muito, teve muita evolução, a começar lá na década de 70, se você pensar em 76, quando estabelece, né, uma lei, a Lei 6.514, com suas normas regulamentadoras, a partir dali começa a melhorar esse conceito de segurança, começa a dar diretrizes claras para as empresas, né? E a partir disso também começou a ter a qualificação dos profissionais da área de segurança do trabalho, né? Então, além da empresa que passa agora a ter alguns requisitos mínimos a serem cumpridos, você tem os profissionais da área de segurança do trabalho, envolvendo técnicos de segurança, enfermeiros, engenheiros, que na minha opinião assim, são profissionais que contribuíram muito para essa evolução, tá? Porque em alguns casos existe um desafio muito grande, né, dentro das empresas, implementar programas de segurança. E às vezes esses profissionais têm grandes dificuldades. Porque às vezes o líder, o dono da empresa não compreende, não entende adequadamente o que se precisa fazer. Às vezes vê isso muito como custo, né? Eu tenho que investir tanto em segurança, mas isso não me dá retorno. Nós vamos falar um pouco disso, mas assim, talvez não dá retorno em curto prazo, Sim, mas a médio e longo prazo. Além disso, tem a questão das vidas humanas que estão envolvidas nisso, né? Então, eu diria que a evolução tem sido grande, mas ainda nós temos um desafio muito grande pela frente, sem dúvida. Perfeito. Até o próprio, né, ex-presidente Lula carrega aí com ele uma marca, pois é, né, de trabalho aí, né? De acidentes. Por que ainda ocorrem tantos acidentes de trabalho no Brasil? Olha, eu diria que no Brasil e no mundo, viu, Elza, ainda acontecem muitos acidentes. Só para você ter uma ideia, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho da OIT, acontece cerca de 270 milhões de acidentes por ano. 270 milhões de acidentes. Só no Brasil, 1,3 milhão de casos todos os anos. Desse total desses 270 milhões, 2,2 milhões é fatalidade. Acidentes, né, que as pessoas morrem, né, por conta dessas ocorrências. E então o Brasil ainda tem muitos acidentes. Eu diria que muito disso está ligado ainda com algumas questões básicas, né, da parte de falta de investimento, seguir normas regulamentadoras, leis trabalhistas e principalmente no investimento de algumas coisas de infraestrutura, equipamentos, máquinas, tá? E, fundamentalmente, a falta de investimento e de compromisso com a parte de comportamento das pessoas. Eu diria que, então, por conta dessas três coisas, eu colocaria 3 pilares aí, Sim. que é um grande problema. Então, o básico, que é a falta de cumprimento das leis, regras, que as empresas não seguem, muitas delas. A parte de investimento em infraestrutura, que falta, né?
de forma geral, para garantir que o processo seja seguro, onde as pessoas trabalham. E em terceiro, essa parte do comportamento. E uma coisa não inviabiliza a outra. Né? Por exemplo, o fato de comportamento estar colocando como um terceiro momento não significa que ele não tenha que ter. Pelo contrário, tem que ter porque ele é decisivo para a ocorrência de acidente dentro das indústrias. Perfeito. Isso a gente falando no Brasil, mas isso no mundo também, de uma forma geral? No mundo, de uma forma geral, ocorrem muitos acidentes. Por alguma razão, o Brasil tem um problema sério com relação ao planejamento. Eu gosto sempre de brincar com isso, pensando, mais recentemente a gente teve ano passado na Copa do Mundo, né, que foi tema de grande discussão. Se a gente pensar, em 2010 a Copa do Mundo foi África do Sul. Exato. Em 2006, se não me engano, na Alemanha. Se a gente pensar... quantos acidentes ocorreu com fatalidade na África do Sul? Isso foi dado da Veja, né, quando aconteceu a Copa aqui, por conta dos acidentes que teve no Brasil. Na África do Sul, nós tivemos 2 acidentes com fatalidades. Na construção das arenas, de todo aquele padrão da FIFA. Na Alemanha, quantos acidentes nós tivemos? 0 acidentes, com fatalidade nenhuma. E no Brasil, até onde se sabe, foram 9 fatalidades. Sem contar uma série de outros acidentes que teve e principalmente aqueles acidentes que não são notificados. Sim. Aí é um outro problema que nós temos. Quando a gente fala desse 1,3 milhão de acidentes no Brasil, a gente está falando de dados oficiais que chegam para a Previdência Social. Quer dizer, imagina os extraoficiais. E aqueles que não chegam? Né? Tantas empresas pequenas, uma oficina, né? Uma pintura, uma alvenaria, enfim, tantos lugares que as pessoas se acidentam e não comunicam. Então eu te diria que esse número, sem dúvida nenhuma, é muito maior, Elza. Sem dúvida nenhuma. Agora, Robson, você comentou que na área de logística é onde acontece mais acidentes. Que tipo de acidentes acontecem nessa área? Por exemplo, fatalidade no trânsito, né? Então, por exemplo, transporte, tem muita movimentação. E hoje o que também é engraçado a gente falar disso, porque quando a gente fala de comportamento dentro da empresa, no trânsito também a gente tem um problema muito sério. Né? Segundo dados, a gente tem uma média de 60 mil fatalidades por ano no trânsito, nas rodovias do Brasil. E a grande maioria dos acidentes ocorrem por negligência, por comportamento. Segundo dados da própria Veja, o primeiro causador de acidentes no trânsito, sabe qual é, Elza? Comportamento humano. Comportamento humano, mas, especificamente, falar ao celular enquanto dirige. É a primeira causa de fatalidades. Né? Aí depois vem dirigir embriagado, não usar um cinto de segurança, fazer ultrapassagem perigosa, alta velocidade. Então veja, tudo ligado ao que você colocou, fatores humanos, comportamento humano. Então a gente verifica que realmente tem um grande problema aí, e a logística, claro, né, por conta dessa questão, as pessoas estão sempre tudo muito transportado ainda no Brasil, né? Sim. Pelas rodovias, etc. E aí não tem treinamento adequado, preparo. A grande maioria dessas pessoas que trabalham, às vezes, como ajudante, não tem um treinamento, não tem preparo, não tem equipamento, enfim, é um grande problema de fato. É complicado, né, Robson? Sim. Complicado. Agora, a gente falou da parte comportamental, né, e a cultura de segurança das pessoas dentro das empresas. Uhum. De certa forma, tem melhorado um pouquinho? O que essas empresas têm feito para isso? Olha, eu diria que melhorou a cultura nas empresas, algumas empresas. Tá? Se você pegar as grandes empresas, talvez aquelas empresas que têm uma preocupação genuína com essa questão do trabalho, do ser humano, essa cultura tem melhorado. Né? Você melhora o comportamento, melhora a cultura das pessoas. Mas eu diria que a gente ainda tem um problema muito grande com relação a isso, porque principalmente alguns líderes não entendem que segurança é parte do processo ou do negócio da empresa. Ele acha que é uma coisa totalmente diferente. Eu já vi muitos líderes dizendo, olha, não dá para eu trabalhar, produzir bem, tendo que ficar cuidando de questão de segurança. Né? Se isentando da responsabilidade. Exatamente. Então, assim, uma coisa é parte da outra. Você tem que trabalhar produzindo, com segurança, com qualidade, preservando o meio ambiente. Tudo isso tem que andar em conjunto. Então, nós temos verificado, Elza, a gente tem alguns instrumentos, por exemplo, para medir cultura de segurança dentro da organização. A gente vai lá e verifica, conversa com as pessoas, faz avaliação nas áreas, e a gente verifica, assim, que a grande maioria das empresas ainda vive numa cultura que a gente chama de instinto natural ou dependência.
que é isso? Instinto natural, instinto impulsivo, a pessoa está sempre agindo conforme as coisas vão acontecendo. Não tem um planejamento. Tudo de forma muito inconsciente, espontâneo, não aprende. Ou então naquela cultura de dependência. Eu faço porque alguém manda, porque alguém obriga. Né? E isso é um grande problema enquanto as pessoas têm esse tipo de cultura. Então a gente tem que ir cada vez mais para uma cultura de independência e de interdependência, que é algo que a gente sempre coloca dentro das organizações, a gente sempre conversa muito fortemente com os diretores de empresa. Olha, trabalha fortemente com as suas equipes, principalmente com a sua liderança, para cada vez mais ir para um processo evolutivo até chegar na interdependência, onde todos cuidam de todos, onde existe uma preocupação verdadeira com as questões de segurança. Então, é isso que eu tenho percebido. Eu acho que ainda temos que evoluir muito, melhorar muito. Né? O Brasil ainda tem uma cultura pobre de segurança, se a gente constatar que ainda tem muitos acidentes que ocorrem pela essa baixa cultura que as pessoas têm. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre acidente de trabalho. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta, a gente está aqui com o Robson Cupertino falando sobre acidentes de trabalho. Robson, para a gente começar o segundo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a tua experiência, que é bem curiosa, sobre a tua formação. Quando é que começou essa sua paixão por acidentes de trabalho? Pois é, olha, você sabe que é engraçado você falar disso. Tem coisa que a gente faz e não entende muito bem porque a gente vai entrando. Mas você sabe que meu pai faleceu em um acidente de trabalho. Agora que você me fez essa pergunta, me veio isso, né? Assim, muito engraçado. Porque o meu pai, a gente era do campo, né? Trabalhava em fazenda e tal. E meu pai teve um acidente grave com o animal, quando ele levava um animal para o pasto, para o campo. Então ele enrolou lá de forma inadequada a corda na mão e aquele animal se assustou e ele acabou, né, sendo arrastado, etc. Então, foi um acidente trágico e de trabalho, né? Ele trabalhando, sim, obviamente, né? Então, às vezes a gente não entende muito bem, mas agora, né, a gente vai pensando e talvez tudo tenha um porquê. E hoje, talvez, isso que eu tenho tanta motivação e gosto muito de fazer, de orientar, de treinar, talvez uma compensação que eu esteja fazendo, né? Algo que eu esteja querendo, sei lá, compartilhar e até talvez para que outros filhos não passem por isso, né? Não percam seus pais por um acidente, talvez seja isso. Bom, mas na verdade, assim, eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, então eu fui trabalhar dentro das indústrias, trabalhei por quase 15 anos dentro da empresa, nessa área de segurança do trabalho, né? Fazendo ali a área técnica em si. Mas aí a minha vida também começou a tomar outros rumos. Porque quando eu estava nessa área, eu me lembro que tinha um chefe e ele falava assim: Robson, você vai começar a entrar agora numa parte de treinamento. Você vai fazer treinamentos, palestras, etc. e tal. E para mim isso era muito assustador. Agora o bicho pega. Porque eu sempre fui muito tímido, né? Vergonha de falar em público. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar. Olha, eu preciso fazer... Eu queria, na época, fazer uma faculdade, né? Comecei a pesquisar e tal. E nesse momento eu estava fazendo uma oficina de teatro,
né, no bairro, aquelas oficinas que tem em casa de cultura. E aí, conversando com o professor, então ele falou, é muito bom fazer teatro, né, porque você aprende a se expressar, melhora a sua comunicação, uma série de coisas e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma faculdade, então, de artes cênicas. Porque... Foi mais além. Pois é, fui bem além. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade, uma universidade, porque eu já faço uma universidade e de alguma forma isso vai me ajudar, né, na função que eu exerço hoje e tal, não sei o quê, até porque eu ia trabalhar com grupos, etc. E aí fui fazer. Então eu fiz a faculdade de artes cênicas, né, graduação em educação artística com especialização em artes cênicas. E gostei muito da experiência, achei muito bacana e tal, e continuei trabalhando na área de segurança do trabalho e trazia, né, esses conhecimentos, então, de jogos teatrais, de vivência para trabalhar com os grupos, nos treinamentos, etc. Melhorou muito a minha performance, né, sem dúvida nenhuma. Aí depois eu fui fazer psicodrama, fazer uma pós-graduação em psicodrama, né, na PUC de São Paulo, que é um curso fantástico, maravilhoso, que ele traz assim, uma série de experiência e vivência, porque ele fala principalmente da relação humana, né, e dessas relações profundas que a gente tem, né, com as pessoas. Então foi muito bom. E aí eu também trouxe uma série de coisas do psicodrama para dentro das empresas, né, para trabalhar na empresa, porque tem uma série de coisas ali que a gente pode trabalhar tanto com a liderança, com as equipes, né, uma metodologia muito interessante. Bom, aí... sempre nessa busca, né, de conhecimento, de experiência e tal. Aí fui fazer depois coach, fiz também practitioner de PNL, Programação Neurolinguística, fiz lá uma especialização também em comportamento organizacional. Enfim, eu fui buscando coisas, né, experiências, conhecimentos que de alguma forma me ajudasse dentro dessa função, que é uma função que eu adoro, né, talvez pelo que a gente já falou, que é trabalhar com as pessoas, conscientizar, orientar, treinar, que é dentro da área de segurança do trabalho, sempre objetivando, sem dúvida nenhuma, que as pessoas se machuquem, se acidentem, etc. No primeiro bloco a gente falou muito da questão do acidentado, né, de trazer uma série de prejuízos para a empresa, tanto para ele quanto para a empresa, para o governo, etc. Né? Agora, além do acidentado e da família que sofre, as empresas também e o país acabam saindo perdendo, né, Robson, com alto número de acidentes de trabalho, né? Como é que é o custo desses acidentes, não só para a empresa, mas para o governo e também para o nosso bolso, né, Robson? Sem dúvida, é uma pergunta muito importante. Olha, segundo dados do site Portal Brasil, que é um site do governo federal, o Brasil gasta cerca de 70 bilhões por ano com acidente de trabalho. É muito dinheiro. Quantas creches, escolas, segurança pública, tanto que poderia se fazer com isso? E aí um grande engano que tem é que as pessoas acham que, assim, ok, é o governo que paga isso. E não é, como você colocou, sai do nosso bolso, é nós que pagamos isso. E agora também as empresas estão pagando por isso. É porque além do SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, tem agora o FAP também, que é o fator acidentário de prevenção, que as empresas têm um fator que vai de 2% a 12%, que é com base no grau de risco dela e no CNAE, que conforme o grau do risco e do acidente, a ocorrência do acidente, ela tem que pagar e é descontado direto na folha de pagamento dela. Então tem empresas que estão pagando milhões, né, para a Previdência por conta desses acidentes e desse fator. Então, muitas vezes o que se pensa, né, eu economizo não investindo em segurança, é um mero engano. Exatamente. Ele vai pagar isso lá na frente, né? Com dinheiro ou através de vidas humanas, de alguma forma esse custo vem. Então, realmente, a gente tem que pensar muito seriamente nessa questão, porque o custo é muito alto. E ficou claro, né? Não é e só fica no claro. bolso do... E só complementando, Elza, ainda você falou a questão da família, né? E a família, o sofrimento dessa família. As pessoas que ficam deficientes, ficam aleijadas, ficam inválidas. Eu tenho acompanhado, né, em algumas investigações de acidente, a gente tem a oportunidade de conversar com a família, etc. É um sofrimento terrível, né? Então, se as empresas não pensam na questão, né, financeira ou qualquer coisa do tipo, pensa nas pessoas, né? Pensa no ser humano, que é trágico você ver uma pessoa acidentada, inválido, isso é muito sério. E a maioria das vezes acontece com pai de família, alguém que né, sustenta a casa, ou seja, depende exclusivamente daquela pessoa, é bem difícil mesmo, né? Sim. Agora, como é que é possível, Robson, prevenir essas ocorrências de acidente nas empresas, né? E como é que é o impacto em termos de custos das ações preventivas nessas organizações?
A gente fala tanto da preocupação de gerentes, diretores, enfim, com o custo, mas será que é tão alto esse investimento, né? Pois é, olha, Elza, na verdade, sim, as empresas podem e devem fazer investimento nessa área. Tá? A gente tem visto que quando a empresa investe de forma adequada, de forma planejada, não é coisa lá assim fora do comum, é coisa que faz parte e que é lei, é obrigatório, tá? Então é preciso fazer isso, é preciso trabalhar isso, tá? Com investimentos apropriados, adequados. Eu não estou dizendo aqui para as empresas ficarem investindo em coisa que não faz sentido, porque muitas vezes a empresa perde dinheiro com alguns programas e faz algumas coisas que não agrega valor para a questão de prevenção e de segurança no trabalho. Tá? Então a gente tem vários exemplos de empresas que têm feito trabalhos fantásticos com relação a isso. Eu gosto muito de citar aqui um exemplo, né, e talvez os empresários e donos de empresa, a liderança, né, já ouviu falar. Na década de 80, especialmente em 87, um cara chamado Paul O'Neill, ele fez um trabalho fantástico. A Alcoa, né, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, quando esse cara chegou, foi contratado para ser o presidente da empresa, todos ali, né, os acionistas e, né, o pessoal milionários esperando ele falar de margem de lucros, índices financeiros, uma série de coisas. Ele começou o pronunciamento dele, o discurso falando sobre segurança do trabalho. Ele dizia: eu quero fazer com que a Alcoa se torne a empresa mais segura para se trabalhar nos Estados Unidos. O pessoal ficou muito, né, achando estranho aquilo. Pô, o cara vem falar de segurança no trabalho, etc. e tal. E aí, só para você ter uma ideia, um ano depois, a Alcoa já tinha batido um recorde alta nos lucros dela. Tá? Para resumir a história, em 2000, quando ele se aposenta, a Alcoa já ganhava 5 vezes mais, tinha 5 vezes mais lucros de quando ele começou. E tudo isso acontecendo enquanto a empresa se tornava a empresa mais segura do mundo para se trabalhar. Porque o que nós temos como informação é que antes, quase todas as semanas, tinha um acidente grave na usina da Alcoa. E depois disso, que ele implementou o seu programa de segurança, investiu em segurança, melhorou a cultura de segurança, algumas unidades da Alcoa ficavam assim anos sem ter sequer um acidente que gerasse afastamento no trabalho. Né? Então, porque quando a empresa tem acidente, o trabalhador se afasta, ela perde com isso. Sem dúvida. Né? Talvez existe esse, que hoje a gente já falou, a curto prazo eu estou economizando, mas a médio e longo prazo não. Né? É um investimento que depois ele é revestido, na verdade, quando você trabalha essa questão forte em segurança. Perfeito, Robson. Isso as empresas, né? Agora, como que é o tratamento das empresas terceirizadas? Como elas tratam a segurança? Olha, aí nós temos um problema talvez muito mais sério. Porque, em geral, as empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, eu não estou dizendo que são todas, obviamente, mas algumas delas têm uma grande preocupação em executar a obra, em executar o projeto, o serviço. Não uma preocupação verdadeira com a questão de segurança, muito menos com as pessoas, porque existe uma rotatividade muito alta de trabalhadores nessas empresas. Então não cria-se um vínculo tão forte. O cara vai lá, trabalha 6 meses, 1 ano e vai embora. Ele vai para outra empresa terceirizada. E aí também, né, eu diria que há por parte do contratante também uma coisa, né, ruim, porque ele sempre busca o menor preço. Então, a empresa terceirizada chega para ele e oferece o menor preço para ele, mas ela não vai garantir que as pessoas vão estar seguras durante a execução desse trabalho. Ela vai deixar de investir na parte de segurança. E aí, então, isso é um problema, porque também depois esse contratante, a gente sabe, ele é corresponsável por isso também. Claro. Né? A gente tem o que aconteceu, a gente falou aquela hora da Copa, né? A construção da arena do Corinthians. A gente teve acidentes fatais, acidentes graves. Né? Isso foi inclusive muito marcante, aquele acidente com o guindaste, né? Que o trabalhador caiu, o guindaste caiu, matou e tal, não sei o quê. Ficou parado pela Justiça do Trabalho durante 30 dias aquele serviço. Cada guindaste daquele, né, custava 9 milhões a locação dele. Tá? 9 milhões. E, se eu não me engano, tinha 4 guindastes na época lá. Então, 9 vezes 4, quanto dá isso? 36 milhões? 36 milhões que a empresa teve de perda durante 30 dias por conta da paralisação. Sem contar, obviamente, das mortes que teve, do custo com indenização, etc. e tal. Então, veja o problema que a gente tem. Então, a empresa terceirizada, a gente tem que ter um controle, a empresa contratante tem que controlar,
tem que realmente buscar e saber quais os indicadores, qual é a experiência dele na questão de segurança, muitas coisas que não se olha, né? Então precisa saber, você tem experiência em segurança? Quais são os seus indicadores? Como que você trabalha? Quais são as suas normas? Isso tem que estar estabelecido em contrato. Exato. E principalmente tem que exigir o cumprimento dessas diretrizes da empresa que está contratando. Senão, sem dúvida nenhuma, a contribuição é muito grande para as estatísticas de acidente que a gente já tem visto. Quer dizer, quantos acidentes seriam evitados, né, Robson, se isso acontecesse? Bom, a gente vai de novo para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de visitas está de volta, a gente está aqui com o Robson Cupertino falando sobre acidentes do trabalho, né, Robson? Quanta coisa importante a gente pôde absorver. E agora a gente vai falar, Robson, de um assunto que você adora, né? E de extrema importância. Como é que os fatores psicossociais eles podem contribuir para a ocorrência dos acidentes, né? O que é possível as empresas fazerem nesses casos, Robson? Olha, uma pergunta muito boa, né? Os fatores psicossociais. Bom, nós tivemos agora recentemente, há 2 semanas atrás, um acidente, uma tragédia, né? Com um voo da Lufthansa, uma companhia alemã. E aí a gente precisa pensar o seguinte, essa empresa, ela tem todas as virtudes em termos de tecnologia, de normas, de procedimentos, de regras. Ela faz todas as inspeções e checagem antes dos voos, inclusive, né, a pessoa vai lá e confirma o que o outro já verificou. Ou seja, o menor parafuso possível, ele é ajustado e apertado com a precisão germânica, né? Toda a questão ligada aos aeroportos é cumprido sem exceção, bagagem de mão, não se pode entrar com um isqueiro sequer, com uma garrafinha de água, absolutamente nada. Então você percebe que a parte de tecnologia, de equipamento, ferramenta, a parte operacional, excelente, fantástica. E aí a companhia entrega um avião na mão de uma pessoa que está passando por sofrimento mental, com tendência suicida, e que choca o avião contra os Alpes franceses e mata 149 pessoas e tripulantes. Aí o que eu pergunto é, será que houve um olhar para essa questão dos fatores, seja psicológico, seja emocional? Porque eu fico muito curioso com isso, se esse rapaz não demonstrou, esse jovem, nenhum sinal aparente que demonstrasse algum distúrbio com relação a isso. Ficamos agora sabendo, nesse final de semana, que a namorada dele disse que ele já tinha dito algumas coisas estranhas, né, do tipo, o mundo inteiro vai saber o meu nome, vai conhecer o meu nome, né? Então, já se demonstrou que ele tinha uma tendência suicida. E aí, será que os colegas, o próprio chefe, líder, não percebeu nada? Se não percebeu, então eu diria, Elza, que falta aí um preparo muito grande para essas pessoas, principalmente para a liderança.
Porque falta gestão de pessoas, especialmente aquela gestão com foco na segurança, na proteção, na integridade física e mental das pessoas. Porque se há um olhar voltado para isso, principalmente uma escuta, para escutar o que o trabalhador tem a dizer, talvez aí, né, a gente melhora muito. Eu lembro muito aqui de uma frase de Peter Drucker, o grande guru assim, nessa área de administração e liderança, que fala o seguinte: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, às vezes, as pessoas têm coisas para comunicar, mas a gente precisa saber também como se comunicar com essas pessoas. Né? E aí, então, sempre é possível controlar, mitigar esses riscos. Né? Os Estados Unidos já fazia isso, que era uma lei, regra, sempre ter 2 pessoas na cabine. Tá? Agora, todas as companhias aéreas estão fazendo isso. Ou seja, é uma forma de controle? É. Então, sempre é possível controlar e tem várias outras formas de fazer isso. Você criar sistemas, diretrizes, programas, instrumentos que no dia a dia a pessoa consegue enxergar esses fatores psicossociais. Não é deixar para fazer isso uma vez no ano, quando o cara vai fazer lá um exame médico periódico. Não dá, porque as coisas são muito dinâmicas, a nossa vida acontece tantas coisas no dia a dia, na família, na sociedade, na rua, no trânsito, dentro da própria empresa. Então, a gente tem que, no dia a dia, ter ferramentas, instrumentos que a gente consiga enxergar essas coisas. Então, eu diria que falta um pouco nas empresas esse olhar mais voltado para as questões humanas, para os fatores humanos. Tá? E de que maneira a gente poderia fazer isso? Por exemplo, a Lufthansa, de que maneira ela poderia abordar isso? Quer dizer, antes de cada voo, bater um papo com o piloto, de que maneira? Ter um psiquiatra, um psicólogo? Elza, você sabe que existem vários programas que as empresas podem fazer. Um deles, que, por exemplo, a gente implementa dentro das empresas, que é um programa chamado Comportamento Seguro. Dentre tantas coisas que tem dentro desse programa, uma coisa é o que a gente chama de observação comportamental. O líder está sempre muito atento com relação ao comportamento da equipe dele. Então é um olhar diferenciado, é uma expressão facial, é um andar. Ou seja, o líder tem que ser qualificado, ele tem que ter formação para perceber essas coisas. Sim. Né? Então há diversas formas, diversos instrumentos que você pode fazer isso. Algumas empresas, né, pouquíssimas, eu sei que existe, por exemplo, até um plantão psicológico, onde o trabalhador, quando ele quer, ele pode ir lá falar, se expressar, ele pode ser ouvido. Ou seja, tem várias coisas que as empresas podem fazer para ter esse olhar. Se você me permite, Elza, eu quero fazer um comentário rápido aqui. Claro. Eu participei de uma investigação de acidente, onde eu fui convidado especialmente para entrevistar as pessoas. Porque quando acontece um acidente, você tem todo aquele processo investigativo, processo técnico, e tem também o processo mais ligado às pessoas. Então, de entrevistar, conversar, e aí a gente usa muito a PNL para fazer isso, né? E o que aconteceu? Só para te contextualizar rapidinho, esse rapaz ele saiu da cidade natal dele e foi trabalhar numa outra cidade, que é muito comum em obras, projeto que ele estava fazendo. Ao chegar lá, ele conhece, uns 3 meses depois, era mais ou menos um ano que ele ia ficar nesse projeto, ele conhece uma moça. E ele fica apaixonado por essa moça, né, muito bonita, muito mais nova que ele. Ele casa com essa moça. E nesses lugares, em geral, o que acontece? O pessoal acaba formando uma coletividade porque tem várias pessoas de vários lugares. Então é muito comum aquelas coisas de final de semana ir passear, fazer churrasco, futebol, etc. E todos os finais de semana tinha isso de futebol. Isso eu sei porque eu entrevistei as pessoas. Então, ele saía mais ou menos 10 horas de casa e chegava em casa por volta de 8, 9 horas da noite. Determinado dia, ele volta para casa por volta de 4 da tarde, porque acabou terminando mais cedo e tal. Ao chegar em casa, ele encontra a mulher dele na cama com outro homem, com um rapaz, que era mais ou menos a idade dela. Esse rapaz fica desesperado, revoltado, quer matar o rapaz, então a moça implora, não sei o quê. Tudo bem, ele fala, ok, então vai embora, dá uns tapas no rapaz, lá o rapaz vai embora. E a moça diz que vai embora, ele diz, tá bom, porque eu não aceito isso mesmo, não sei o quê, isso é difícil para mim. E falaram que realmente ele tinha essa questão, porque era aquela coisa, aquele homem que, né, não aceita, né? Sim. E tem que lavar isso com sangue, a honra, etc. E tal. Mas quando a moça estava indo embora, ali por volta de umas 7 da noite, ele implorou para a moça não ir. Ele disse, por favor, não vá, eu te amo muito, fique comigo, não sei o que e tal, tal. A moça resolve ficar. E ele fala, eu vou melhorar, não vou ficar saindo no final de semana a mais, etc. E tal. Bom, tudo bem, no dia seguinte ele tem que trabalhar. Ele vai trabalhar. Quando ele chega... Aí que eu te falo a questão do líder perceber sinais, né? Nesse caso específico. O líder, eles têm uma coisa, em geral as empresas, que eles chamam de DDS, Diálogo Diário de Segurança. É uma roda que eles fazem ali, bate um papo já de um tema específico, ou na hora ali eles discutem algumas questões do dia a dia. E o líder,
que estava fazendo esse discurso com eles, falando da questão de segurança, percebeu ele cabisbaixo. Daí era um rapaz muito comunicativo, que gostava de falar, questionar e tal. E ele triste e tal, não sei o quê. E esse líder pergunta para o colega que estava do lado dele, que era colega comum desse rapaz: o que está acontecendo com o fulano? Ele disse: olha, não sei, não estou sabendo de nada e tal. Ele falou: está muito estranho, está esquisito. Mas tudo bem, deixa para, deve ser ressaca. Ainda brincou assim. Bom, ok, foram trabalhar. Quando foi ali por volta de umas 10 e pouco da manhã, esse colega que esse líder inclusive tinha feito comentário com ele, começa a questionar para ele o que aconteceu, não sei o quê. Ele não queria falar, obviamente. Depois de muita insistência, ele comenta e fala o que aconteceu. E ele fala: pelo amor de Deus, não fala nada para ninguém. Depois de meia hora, estava todo mundo sabendo do que aconteceu. Aí começa, nesses ambientes, o pessoal não tem muita papas na língua, o pessoal é meio... né, existe um pouco de covardia, começa brincadeiras, chamar de corno, de não sei o quê, de que vai passar na casa dele no final de semana e tal, aquela coisa toda. Bom, quando dá o horário do almoço, ele sobe numa torre de 50 metros e pula e suicida. Uau. Dentro da empresa. E aí eu fui lá justamente para isso, para auxiliar, ajudar a entender, conversar com esposa, com colegas, etc. e tal, não sei o quê. A empresa está sendo processada, obviamente, não está, ainda está em julgamento, mas tudo indica que vai ter que pagar uma indenização alta. E sabe para quem? Para a mulher dele. Que coisa. Que coisa. E aí o que acontece? E o líder também está sendo processado. Por quê? Houve omissão por parte do líder. Então, muitas vezes, o que a gente estava falando, falta esse olhar. Então, olha, o líder brinca, deve ser uma ressaca. Mesmo que fosse uma ressaca, ele deveria ter chamado esse rapaz para conversar. Claro. Porque ele não estava bem. Então, veja, ele trouxe um fator psicossocial de fora da casa dele e que impactou no ambiente de trabalho. E outros fatores psicossociais dentro da própria empresa também, que foi o clima que acabou acontecendo ali. Sem dúvida. Isso provavelmente foi o que gerou, né, a decisão dele de cometer o suicídio. Então, veja que as empresas têm que ter um cuidado muito forte com isso e tem que ter programas que, por exemplo, um líder como esse, ele esteja preparado para lidar nas situações. Mas o problema é, Elza, que eu já vi alguns líderes falar assim: olha, não me interessa o problema do trabalhador. Não quero saber se ele está com problema social, se está com problema mental, psicológico. Então, quer dizer, o cara não tem um preparo adequado para lidar com essas questões. Querem cinzentar porque é bem mais fácil. Mais fácil, mais cômodo. Mas aí imagina depois lidar com uma bucha desse tamanho. Fica difícil, né? É muito complicado. Agora, Robson, para esse líder, né, ter esse feeling, essa questão de apurada, de detectar esses detalhes, tem algum treinamento, tem algum curso que... como que eu posso melhorar como líder para ter esse feeling? Sem dúvida, Elza. O líder ele tem que estar em constante desenvolvimento, né? Melhorar competências, habilidades. Eu sempre digo isso, o líder tem que ter melhorias para ele com relação à gestão de pessoas. Os líderes normalmente, tecnicamente, são muito bons, mas em termos de comportamento, são ruins. Ele não sabe olhar para as pessoas, não sabe conversar, dialogar, ouvir as pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar fortemente isso com a liderança. A gente tem, inclusive, feito muitos trabalhos dentro das indústrias, em termos de comportamento, trabalhando competência com o líder, fazendo coach, fazendo treinamentos, né, que melhora a capacitação dele como gestor mesmo de pessoas. Enfim, tem que existir um olhar também para essa liderança que muitas vezes nem é culpa do cara. Às vezes ele não sabe fazer porque ele não foi ensinado também, exato, né? Então tem que de fato trabalhar um pouco a competência dessa liderança aí com relação a essas questões de segurança no trabalho. E que vai além da parte técnica, viu, Elza? É fator decisivo para o sucesso da organização, e aí tem a atitude, né, como uma competência intrínseca, né, ligada para essas questões do líder, tá? E o líder hoje que quer ser parte de uma liderança moderna, ele tem que estar ligado nessas coisas. Não dá para ele achar que ele tem que trabalhar só tecnicamente, operacionalmente, produtivamente. Lógico. Ele tem que ter um olhar mais abrangente para essas questões. Com certeza. Bom, a gente está chegando ao final do programa Sala de Visitas. Eu queria que você deixasse seus contatos. Me parece que vai haver um treinamento também para quem tem interesse em se qualificar melhor. Deixa os contatos, por gentileza, Robson. Perfeito. Olha, quem tiver interesse pode fazer contato conosco no telefone 3297-6460 e no telefone também 3482-9675.
Nós temos programado já para esse ano diversos treinamentos e cursos que vão acontecer em São Paulo e, por favor, entre em contato conosco, acessem nossas páginas Facebook, LinkedIn, e você terá maiores informações e será sempre um prazer poder esclarecer dúvidas ou sugestões que alguém tenha para fazer para nós. Obrigado. Tá certo, Robson, obrigada pela sua participação. Foi muito bacana, muito aprendizado e a gente percebe que tem que aprender cada vez mais, né, Robson? É verdade. Vamos participar dos cursos e treinamentos. Legal, eu que agradeço, obrigado. Imagina. E será sempre um prazer participar do seu programa que eu gosto muito. Tá joia. Obrigada, Robson. Obrigada. O Sala de Visitas fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação. E se quiser enviar uma sugestão ou alguma crítica, o nosso e-mail é saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Até lá.